Amigos do Automais, depois de um ano de hiato, um dos sedãs médios mais amados do Brasil está de volta, o Honda Civic, mas agora com uma missão completamente diferente. Antes era ser dor de cabeça do Corolla, produzido no Brasil e só com motores a combustão. Agora ele volta híbrido, importado e bem mais caro. A cada geração a Honda alterna um pouco o visual do Civic. Uma é muito ousada, a outra é mais careta. E agora dá pra ver que ele ficou um pouco mais careta. A Honda deu uma diminuída naquele frisson visual do Civic que ele tinha antigamente. Você tinha aquele frisão cromado aqui na frente, que não tem mais. Aliás, na dianteira, os únicos cromados que tem é aqui no logo da Honda, com adorno azul, porque esse aqui é híbrido, e no farol. Cromados em si na frente não tem mais. Tem até aqui essa diminuição aqui na grade frontal que faz parte do novo visual dos carros da Honda. E o Civic também ficou maior. Ele está 3 centímetros mais largo, um mísero milímetro mais baixo e 4,2 centímetros mais comprido. Mas o que dá a impressão de que o Civic ficou bem maior do que antes está num truque que a Honda usou aqui no capô. O capô ele ficou 2,5 centímetros mais baixo para melhorar a visão aqui da dianteira e essa coluna A aqui recuou 5 centímetros, ou seja, agora o Civic tem um capozão e não parece mais um carro com um volume quase único aqui numa pegada mais coupé. Ele voltou a ser um sedã tradicional. Aqui debaixo do capô está o grande charme do novo Civic híbrido ou Civic e-ATV, como a Honda vai querer chamar ele aqui no Brasil. Ele tem dois motores. Primeiro a gente começa com um 2.0 4 cilindros aspirado de 143 cavalos e 19,1 kg de torque. Esse motor tem eficiência energética de 41%, é muito acima da média no segmento. Mas a função dele aqui é um pouco diferente do motor 1.8 que está no Corolla Hybrid. Esse motor, ele na verdade funciona como um gerador de energia elétrica para o sistema elétrico. Ou seja, ele é uma usina de força que usa a gasolina para ser alimentado, para funcionar, mas na verdade ele transfere toda a energia que ele produz para o sistema elétrico, que é o que movimenta o carro de fato. Porém, existem duas situações nas quais esse motor entra em ação. A embreagem que tem ali conecta o motor às rodas no momento em que o motor elétrico seria menos eficiente, como por exemplo numa estrada em que o motor elétrico gastaria bem mais. E aí o motor a combustão entra em ação para economizar bastante combustível. Outra situação é quando precisa da força total, em que os dois juntam a força e vão ali empurrando o carro. Só que aí o motor a combustão não dá 100%, nem o elétrico dá 100%. Por isso que não dá para dizer que esse carro tem uma potência ou um torque combinado. São situações bem diferentes. O que empurra o Civic de verdade é o motor elétrico de 184 cavalos e 32,1 kg de torque. Ou seja, esse Civic e-ATV aqui é bem mais potente, tem bem mais torque do que os outros Civics que eram produzidos aqui no Brasil. É um carro que, na hora que você dirige, não vou dar spoiler, vou falar sobre isso depois. A única coisa que eu vou dar spoiler é o consumo desse carro. 18,3 km por litro na cidade, ou seja, muito mais econômico do que um Renault Kwid, e esse carro tem quase o dobro do tamanho do Kwid. E 15,9 km por litro na estrada. Lembrando que carros híbridos, obviamente, por conta do sistema envolvendo motores elétricos que tem maior uso na cidade, na estrada gasta mais. Eu não errei a conta, realmente ele é mais econômico na cidade do que na estrada. Aqui na traseira é onde fica nítido que essa 11ª geração do Civic deu aquela baixada em termos visuais em relação ao modelo anterior, que tinha aquela traseira bem inclinada, estilo coupé, a tampa curtinha, a lanterna que subia, que tinha muita gente que colocava aquela lanterna junto aqui, que não era de série, né? Era um acessório. Nessa geração, a Honda deu uma segurada no visual. Você vê que a lanterna tem um estilo um pouco mais contido, até um pouco parecido com o do City. A tampa traseira está um pouco mais reta, não acompanhando mais a inclinação do vidro, para dar essa cara de sedã mesmo. E quando você olha, o Civic parece visualmente bem mais largo. Mas tem uma pequena penalidade, o porta-malas do Civic diminuiu. Agora são 495 litros, 30 a menos do que tinha antes. Ainda assim, se você ver, cabe um João aqui dentro. A boca é meio pequena para abertura, mas aqui o pescoço de ganso agora traz esse revestimento e não invade tanto assim a área do porta-malas. Você ainda tem esses ganchinhos aqui que quando você puxa, o banco ali na frente dobra e amplia o espaço. O interior do Civic sempre foi referência em acabamento e isso não mudou na nova geração. Você tem toda essa parte aqui de cima macia, na porta também é macio, tem o couro aqui para baixo, até o descansa-braço aqui tem um couro macio. E o volante traz aquele couro de melhor qualidade que a gente já viu no HR-V Touring, nas versões turbo do HR-V.
As outras o couro não é muito legal e o Civic também não tinha um couro muito interessante no volante. Agora é um couro realmente de qualidade para tentar chegar no lugar que o Accord ocupava aqui no Brasil. Você tem um visual bem horizontalizado com destaque para essa saída de ar unificada. Na verdade a saída de ar está aqui e aqui. Aqui é só uma graça para parecer uma coisa só e ficou bem bonito, junto com essa parte aqui em preto piano. A Honda desistiu de colocar comandos touch para o ar-condicionado, como algumas marcas fizeram, porque ela disse que o ar-condicionado precisa ter comandos físicos para ser mais fácil de ser operado. E ainda bem, porque comando touch na central multimídia enche muito o saco. Esse daqui é igualzinho o comando que você vai encontrar no HRV e no City. Girou aqui, controla a temperatura e aqui para ventilação. Muito prático, muito fácil de ser usado. A central multimídia tem Android Auto e Apple CarPlay sem fio e é a central multimídia padrão internacional da Honda, usado por outros modelos da marca. Ainda bem, porque aquela central multimídia que está no City, no HRV... Vamos falar do Civic. O painel de instrumentos ele é totalmente digital, ao contrário do City e do HRV, o painel de instrumentos digital do Civic é realmente digital por completo, dos dois lados. Dos modelos brasileiros é só meio digital e já é um painel muito bom. Aqui no Civic continua excelente, principalmente por causa da animaçãozinha do carro ali no meio, que coloca ele nas mesmas situações que você está olhando na rua. Mas o que eu achei mais legal que evocou o espírito japonês do Civic é esse barulhinho aqui, ó. Não parece que você está jogando Gran Turismo? Apertando o botãozinho do Gran Turismo? Isso aqui é o seletor de modo de condução, que tem Sport, Normal e o Econ. E depois eu vou explicar disso a hora que eu estiver dirigindo. E se você reparou, esse Civic tem um interior mais claro. Não sei se chega a ser um bege, mas tá quase lá. Essa cor de couro está disponível só para a cor de carroceria branca. As outras três cores, que são emocionante, preto, prata e cinza, uma gama bem emocionante de cores, né? Sem nenhuma cor mais ousada fora dos 50 tons de cinza. Fora o branco, todos os outros Civics têm interior com couro preto. O perfil acupesado do antigo Civic comprometia um pouco do espaço interno aqui, principalmente na traseira, por conta da área de cabeça. Nesse novo modelo, nem tanto. Ele tem um cavocado aqui para você colocar a cabeça, então assim, eu sou alto, né? Eu tenho 1,87 m, então assim, tô no limite, tem cerca de um dedo e meio aqui para não raspar a cabeça. Mas como eu falei, eu sou alto. Em compensação, o joelho tá aqui bem confortável, o banco da frente está ajustado na minha posição e tá sobrando aqui cerca de 3 dedos. Você fica com a perna relativamente alta, né? O piso é um pouco alto, mas nada grave. Porém, aquele piso plano que um dia já foi o grande trunfo do Civic, não existe mais. Uma das coisas legais que a Honda fez foi colocar o mesmo nível de acabamento aqui atrás, ó, que nessa parte é macio. Tem um monte de concorrente que põe parte macia lá na frente e aqui atrás não é, né? Volkswagen Jetta GLI. No caso do Civic não, o mesmo nível de acabamento que você tem na frente tem ali atrás. Ainda tem aqui o porta-copos junto com o descansa-braço, que fica meio baixo e solta assim meio largado, mas tudo bem. E os encostos de cabeça que não são fixos, então ajuda também um pouco no conforto. E como a linha de cintura do Civic não está mais tão alta quanto antes, ajuda a ter uma visão melhor e não ficar tão claustrofóbico aqui atrás. Mas eu sei que o que vocês querem saber é como o Civic híbrido anda, então vou voltar lá para o banco da frente e colocar esse sedã médio para rodar. Quando a gente fala que um carro vai ser eletrificado, vai passar a ser elétrico, passar a ser híbrido, muita gente faz assim, careta, acha ruim, acha tosco. Mas eu tenho o prazer de dizer a vocês que o Civic não ficou nem um pouco chato com a eletrificação. Muito pelo contrário, aliás. O grande problema que o Civic anterior tinha era o câmbio CVT, que não era ruim, mas não era bom, era bem mais ou menos, né? Mas a performance do Civic era muito boa, era um carro muito bom de dirigir, tinha uma dinâmica apurada, fazia curvas fortes e tudo mais. Potência dava ok, inclusive 1.5 ele andava bem, mas nada extraordinário. Esse daqui, ele dá pra você sentir que ele elevou o patamar e não foi pouco. Porque na verdade você tem toda o benefício da eletrificação, ou seja, ele é um carro que na hora de você, por exemplo, pegar aqui o acesso da rodovia e dar um pisão, ele vai te empurrar com o motor elétrico. Só que você está escutando o motor a combustão trabalhando junto, é porque o motor a combustão, ele está fazendo ali todo o seu esforço para carregar o motor elétrico e funcionar. Só que ele também ajuda ali nessa equação em alguns momentos específicos. Mas o mais legal que eu achei é que assim, esse sempre foi um problema de carro com câmbio CVT. Câmbio CVT geralmente não simula a marcha. Então vou apertar aqui o botãozinho do Gran Turismo. Esse barulho é muito legal. Coloquei no Sport, aqui eu vou reduzir bem a velocidade para fazer uma retomada. Cheguei a
60. Escutem o barulho, escutem. Ele faz uma simulação de troca de marcha por som, então ele dá aquele... E até parece que o escape dá aquela estouradinha de leve, para dar essa sensação de esportividade e para acabar com aquele chatíssimo efeito enceradeira que a maioria dos carros com câmbio CVT tem. E é simplesmente som simulado, porque na verdade, quando você coloca no modo Sport, as caixas de som aqui internas do Civic ajudam a amplificar o som do motor. Tanto que se eu fizer a mesma coisa no modo normal, vamos fazer de novo no modo normal, ele vai dar aquela trocadinha de marcha, mas não vai fazer o mesmo barulho. Ó. De novo a 60, pisei. Ele foi, o barulho do motor já tá... Aí, ó. É outro barulho, mas... Ele simula essa troca de marcha também, mas sem esse barulho amplificado, que parece de um Civic mexido. E é muito divertido isso, por mais que seja uma coisa muito pequena, mas é divertido. E aí toda aquela solidez de rodar do Civic continua nessa nova geração. Ele é muito sólido. Ele é baixo, né? Você se senta baixo, você sente que é um carro baixo. Ele é um carro mais durinho. Isso é típico do Civic. O Civic sempre foi um carro mais durinho para dirigir. E nitidamente é um sedã que foi pensado para diversão ao volante, ao contrário do Corolla, que é pensado para conforto. Então, quando você queria esportividade impossível, queria conforto para o Corolla. E ainda bem que a Honda não mexeu nisso. O Civic continua ótimo de dirigir e ótimo também de curva. E aí você percebe aqui, ó, tem uma alça de acesso aqui mais forte com ele. Essa curva aqui, ó, um pouquinho mais atrevida. O pneu cantou, mas ele se mantém na trajetória muito firme. Muito firme. Esse carro é exemplar para a curva, ele engole a curva. Aqui, ó, de novo, vamos entrar aqui mais uma. A frente aponta com tudo. E como você tem a resposta instantânea do motor elétrico, na primeira patadinha que você dá no acelerador, ele já deslancha com tudo. Então, fiquem tranquilos, o Civic continua um carro delicioso para dirigir. Vale falar também de como que a Honda foi muito bem calibrada nos sistemas aqui de auxílio à condução do Civic. Você tem, por exemplo, o sistema de manutenção em faixa e o sistema do piloto automático adaptativo, que trabalham em conjunto para que você se mantenha aqui na trajetória e também controlando a distância do carro da frente. É tão natural, mas tão natural e tão bem feito, que eu deixei ele ligado o tempo todo. E olha que esses sistemas geralmente me irritam. Por exemplo, nos carros da Fiat, quando vai fazer a correção da Jeep também, eles corrigem assim, dando um soco no volante, você até dá um susto às vezes. Nos Honda e aqui no Civic, principalmente, que dá pra ver que esse sistema foi aprimorado, ele é de uma tamanha sutileza que te dá vontade de deixar ele ligado o tempo todo, te dá confiança, porque ele na verdade está te corrigindo de uma maneira muito natural. Você não sente que o volante dá soco, ele corrige devagarzinho, leve. E a Honda ainda colocou alguns sistemas, como o sistema de compensação de vento lateral, ou quando você passa por um caminhão, ele entende que vai passar por um caminhão, então já compensa a trajetória do volante para que você sinta que você está andando reto o tempo todo, mesmo que ele precise fazer algum tipo de intervenção. E até em curva, ao invés de ficar quicando de um lado para o outro na curva, como muitos carros com esse tipo de sistema faz, ele já faz a curva de uma maneira muito mais sutil. Então esse sistema aqui do Honda Sense já mostrou uma grande evolução junto com a grande evolução do Civic. A única coisa que me preocupa é se você ainda não deu like nesse vídeo, se você ainda não se inscreveu no canal, ou se você ainda não ativou a sinetinha para receber notificações sempre que vídeos novos sejam postados. Por quê? Se você não fez isso, o YouTube não vai entender que você está curtindo o vídeo aqui do Automais e não vai entregar para outras pessoas. E se não entrega para as outras pessoas que vão curtir esse vídeo, que eu tenho certeza que você vai achar a mesma coisa, como que a gente vai fazer mais vídeos legais para vocês? Então, por favor, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa a sinetinha, que aí você vai receber a notificação, olha, tem vídeo novo do Automais, não vão perder. Aí você assiste onde você quiser, na sua televisão, no seu celular, no seu tablet, no seu computador, aonde você quiser. Mas sabe outra coisa que me preocupa? É o preço. Enquanto eu tô dirigindo esse carro, eu ainda não sei o preço. A Honda vai revelar junto com o dia que a gente vai soltar esse vídeo. Então, já vai estar o preço lá na descrição. Mas essa é a minha grande preocupação. Se o Civic for bem precificado, ele tem tudo para fazer sucesso. Se ele ficar caro demais, vai ser um carro de nicho. Mas como agora ele vem importado da Tailândia, vai pagar bastante imposto.
E a Honda tá trazendo ele só na versão top do top. Então eles não estão preocupados em fazer volume com o Civic. Principalmente se a gente pensar que o HR-V tá custando quase 200 mil reais. Então se o HR-V tá custando quase 200 mil reais, vai ser difícil ver esse Civic na faixa dos 200 mil reais também. E brigando ali praticamente sozinho, no meio termo entre os sedãs médios generalistas e os de luxo, onde está o Jetta GLI, por exemplo. Mas o Jetta GLI, ele tem uma pegada totalmente esportiva. O Civic e-HEV é uma pegada mais ecológica, sendo um carro híbrido, porém preservando aquela raiz mais esportiva que o Civic teve. Sempre teve, aliás. Só que fazendo, como eu estou fazendo agora, 20 km por litro. A missão do Civic aqui no Brasil mudou. Antes ele brigava com o Corolla em todas as versões, agora só pega o Corolla nas versões híbridas. Na verdade a gente vai saber exatamente com quem o Civic concorre quando a Honda divulgar o preço. Enquanto você está vendo esse vídeo, o preço já está divulgado e está lá na descrição do vídeo. Mas a grande questão do Civic é que ele sempre foi o melhor sedã médio para ser dirigido na categoria. Aquele carro que quando você senta atrás do volante, sente que você comprou um carro que verdadeiramente foi feito para agradar seu coração de entusiasta. E mesmo com a eletrificação, o Civic continua sendo esse carro. Ele ainda é muito bom para dirigir. E não adianta você vir falar, mas a eletrificação vai tornar os carros chatos e câmbio CVT e blá blá blá, toda aquela reclamação de sempre. Sente a bunda no banco do Civic e dirija. Mesmo ele eletrificado, continua sendo um Civic, continua sendo um carro que é um tesão para dirigir e continua honrando o nome que está escrito ali. Curtiu o vídeo? Deixa seu like, se inscreve no canal e ativa a sinetinha para receber notificações sempre que vídeos novos forem postados. E não esqueça de acessar o nosso site automaistv.com.br, atualizado todos os dias com as principais notícias do setor automotivo, e se quiser ler as impressões em texto do Civic e e-HEV, já está lá no site. Até a próxima!